aí, bem, galera? tudo bem, Paty? Tudo. A gente é trabalhada, pode ensaiar 1000 vezes, vamos falar junto, bonitinho, mas não vai, né? Não vai. sai, Sejam gente. bem-vindos, né? Mais um episódio do Pode Migrar. O podcast para vocês saberem como é a vida dos brasileiros aqui fora e todas as coisas que a gente passa e conhecer um pouco da história dos brasileiros, né? Exatamente, porque cada um tem um ponto de vista, é a tal da história do copo meio cheio ou meio vazio. Então, a gente traz aqui várias histórias, experiências para você descobrir se de repente imigrar é para você ou não e para onde você vai. Então, a gente vai trazer aqui uma convidada muito interessante. Pega o seu café, olha, a gente está gravando de manhã, nós estamos aqui no nosso cafezinho. Gente, é interessante, eu estou tão curiosa que eu vou parecer aquelas tia curiosa fazendo 1000 perguntas. Então, vou chamar... Eu vou só introduzir ela, gente, porque ela não nos conhece, porque eu sigo ela no TikTok, ela me segue no TikTok, e eu achei muito legal, gente, que ela trabalha com samba em Londres. Ela é muito bonita, não vou mentir que a primeira vez eu olhei ela e pensei, vou tirar umas fotos com essa menina quando eu tiver uma coleção nova, porque ela é muito bonita e ela é muito simpática. Eu fui ver os vídeos e conversei com ela e ela aceitou fazer parte do projeto. Então, vamos ter conosco a Amanda. Amanda, patrocinado podcast pelo Biquínis Maria Guaraná. Isso. Tá, querida? Vamos lá. Amanda, bem-vinda, meu amor. Tudo Olá, bem? Olá, Amanda. Senta aqui no meio da gente. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz em poder falar um pouquinho da minha trajetória aqui em Londres para vocês. Falar um pouquinho do samba também, né? Que traz para nós. Então, muito obrigada. Bom, Amanda, peraí. Gente, de quem é você? De onde você veio? Onde você nasceu no Brasil? Porque o seu sotaque, ele é meio assim... Eu tô meio desconfiada, mas não tenho certeza. Mano, tá ligado? Pô! Eu sou de São Paulo, capital. Os meus pais, minha mãe é mineira. E meu pai... mesmo? Exato! Você acha, menina? E o meu pai tem um background de indígena. Então tem uma cultura boa aí, né? Que bacana. Mas eu mesma... DNA enriquecido ela tem. E eu sou de São Paulo, falo, mano, tá ligado? Pô, entendeu? É isso aí. É corintiana? Mudou bastante, né? O seu sotaque. Talvez é porque seus pais são mineiros, né? Seu sotaque não é tão paulistano. Não é paulistano, mas eu tenho uma explicação para isso. Quando eu morava no Brasil, eu trabalhava para uma empresa e eu fazia algumas viagens pelo Brasil, vendendo projetos. Então, eu conversava muito com muita gente. E eu sou uma pessoa muito falante, né? E aí eu fui pegando um pouquinho os trejeitos de todo mundo que eu conheci no caminho. E eu acabei perdendo o meu mano, meu. E eu acho que foi isso. E também aqui, né? Em Londres, você acaba perdendo também, porque você não tem muito contato com tanto paulistano assim. Então, eu acho que eu fui me adaptando um pouquinho. Amanda saiu de São Paulo para Londres, que ela já falou. É o primeiro país, o primeiro lugar que você morou fora do Brasil foi Londres, na Inglaterra? Não, eu fiquei 3 meses morando na Itália. Fazer todo aquele processo de documentação que talvez sim. tenha comentado para vocês, como é que funciona, ou não sei. E aí eu fiquei 3 meses morando lá e depois eu migrei aqui para Londres, para Inglaterra. E tu já pensava, quando tu saiu do Brasil, o objetivo já era ir para Londres? Ou você estava assim, vou sair? Não, sempre foi, porque eu sou casada e a família do meu marido mora aqui em Londres, fazia na época uns 10 anos, que é a tia dele. E a gente decidiu assim, olha, que tal a gente mudar de vida, tentar alguma coisa nova e tudo mais. Eu falei, topo muito, mas porque, né, somos jovens, não tínhamos filhos, não tinha grandes barreiras na nossa frente para poder fazer essa loucura. Porque literalmente vendemos tudo, pegamos todo o dinheiro que tínhamos, fomos para a Itália, aí vem todo o processo, né, de como morar em Londres, o que eu preciso para morar em Londres, o que eu preciso estar legal para morar em Londres, né? E aí a gente fez todo esse processo que da União Europeia ainda estava dentro, então a gente fez a documentação, tudo bonitinho na Itália e migrou para cá. Mas a ideia sempre foi aqui,
Sempre foi Sempre Londres. foi. Foi por causa dos familiares, né? Sim, Da... se na... é bom quando você... Eu não sei, mas quando você faz essa mudança muito grande, eu acho que é interessante você ter alguém, pelo menos para ter um background, te falar o que fazer, o que não fazer, aonde ir ou deixar de ir. E aí a gente aproveitou essa oportunidade da tia dele, que já estava aqui há 10 anos, né? Então, a gente veio com um background legal aí para poder nos ajudar. Sim, chegaram, já tinha alguém para ajudar, alguma coisa assim, né? E Amanda, quando tu chegou na Itália, então foi o primeiro, não sei se tu já tinha viajado para fora ou antes, ou foi a tua primeira experiência lá? É, E como é que foi? Porque, né, e ainda mais, vou te perguntar uma coisa, porque eu sei, eu já fui para a Itália, tu sendo brasileira, mesmo casada lá, como é que foi os italianos? Sendo bonita, gata e sambando ainda. mulher, Como é que foi? quando eu estava na Itália, eu não tinha a ideia de que eu ia dançar, tá? E eu não dancei, não fiz nenhum tipo de apresentação, nenhum tipo de dança. Eu fiquei numa cidade muito interior da Itália que se chama Forlì. E lá era muito pequeno e todo mundo se conhecia, literalmente todo mundo se conhecia. Então, quando eu e meu marido chegou, ficou todo mundo assim: quem é você? O que você estava aqui? Estrangeiros. Filho de quem? Filho de quem? Gente de quem, né? Exatamente. Então, muito ficava olhando, e eles olham mesmo. Eu acho isso. E eu não sei se era lá por causa do interior, mas eles te encaravam mesmo, tipo, tá fazendo o que aqui? Entende? Mas também lá na Itália a gente tinha um casal de amigos que moravam lá, que mora lá até hoje. E aí eles também nos ajudaram muito. Então levava nós para jantar, conhecer a cidade. A cidade era minúscula, gente, não tinha nada para fazer. Eu fiquei 3 meses quase enlouquecida naquela cidade. Não tinha Sim, nada. Saindo de São Paulo, né? Indo para um vilarejo. Você tem noção? Eu ficava assim de assim. Eu falava, ai meu Deus, será que eu fiz certo? O que eu tô fazendo? e não Consegui pode fazer falar nada, né? coisa italiano? Oi? Não entendi. Conseguiu falar italiano? Tu Ah, conseguiu aprender italiano? eu só falo tchau, certo? Tchau! Tchau e grazie. É muito engraçado, porque no Brasil eu tinha uma vida muito estável, confortável. Eu acho que todo mundo, né? Estável, confortável. E eu não Rotina, né? Uma rotininha até rotina, fácil, digamos assim. rotina, literalmente. Então, quando eu migrei, eu estava na Itália, eu tinha medo de tudo, de tudo. Eu não queria sair na rua, eu não queria ir no mercado, eu não queria falar com ninguém. Eu não sei se era timidez, que eu descobri que eu era tímida. Descobri na Itália que eu sou tímida, gente. Descobri na Eu não sei se era timidez, alguma coisa, mas eu ficava dentro de casa. O meu marido, ele tinha que sair para fazer o processo mesmo de imigração, né? Fazer a papelada e em tudo. E eu não ia junto. Eu não queria falar com ninguém. Eu não queria que ninguém conversasse comigo. Eu fiquei muito reclusa e com medo. Então, assim, claro, hoje olhando assim, eu falo, nossa, perdi a oportunidade pra caramba de conversar, de conhecer, de explorar mesmo, que eu tava lá, tava morando lá. Só que não sei, me deu esse bloqueio, eu não sei dizer, explicar para vocês, mas comigo isso já é um primeiro sintoma de quem migra, de repente, de ficar mais Eu introspectivo. acho que a pessoa perde a autoconfiança no sentido de dominar a língua. Sim, exatamente. Porque você sai e se as pessoas te falarem um oi, tudo bem? Você fala, nossa, puxa vida, Não fala eu não sei o que tá falando. E aí você meio que se sente um pouco assim, não vou falar burra, é uma palavra pesada, mas assim, caramba, né? Eu já sou assim, já sou adulta e não falo uma outra língua e tô aqui. Aí você sente meio uma pressão, né? Porque você tá fora da sua zona de conforto. Você resumiu completamente como eu me sentia. Eu falava assim, caramba, como assim, gente? Já sou uma mulher, vim do meu país, e aí começa a bater as maluquices. Pô, vim pra Itália, por que eu não estudei nem o básico da italiano? Sabe essas coisas? Tipo, eu sei. Pô, por que eu não estudei isso? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz isso antes? Gastei um dinheiro fazendo qualquer outra coisa e não gastei dinheiro fazendo isso, entende? Você começa a se auto-julgar. E aí, né, já sabe, a cabecinha começa... Vai a milhão, né? Uhum, Amanda, e você falava algum idioma quando você estava no... Nada. Zero. Zero. Eu estudei pouquíssimo inglês quando eu
estava trabalhando numa empresa, porque tinha oportunidades, né? E aí eu comecei a estudar com um professor particular, e eu lembro que essa aula com ele foi coisa de um mês e meio. Depois ele teve uma questão dele pessoal, e aí a gente não conseguiu continuar, porque ele me dava aula dentro da empresa. Então, tipo, para mim era bom, porque ele já estava lá, eu estava lá, e foi o básico do básico do básico do básico. No meu ensino médio, eu tive inglês, mas aquele verbo to be, que todo mundo conhece, escola pública, e só. Só, E nada. Nada. Então você foi corajosa mesmo, né? Muito. Na verdade. E o marido falava? O Felipe o meu esposo se chama Felipe, e ele já falava, ele teve um ensino melhor, né? Então ele teve uma base melhor, e ele é muito destemido. Então ele se joga. Ele chegou na Itália falando italiano, falava inglês, quando não entendia, pedia, traduzia, pegava no telefone. Enfim, ele é mais despachado, né? Digamos assim, ele foi mais. E foi muito engraçado, porque eu falei assim, meu Deus, sabe quando eu olha, eu me mudei do meu país, migrei, fui para Itália, tô na Inglaterra, tô em Londres, e não tenho nenhuma base, assim, nada. É muita coragem. Coragem, né? Tem que ter coragem, porque, Ô, olha... Amandinha, o que você fazia lá no Brasil? Bom, no Brasil, eu sou formada em publicidade e propaganda, e eu fiz um MBA de gestão empresarial. E eu trabalhei durante 14 anos numa mesma empresa de PLP, de gás liquefeito de petróleo. Não vou falar o nome da empresa, porque, enfim. Mas eu trabalhei 14 anos nessa empresa e aprendi muito, claro, só que eu comecei assim, fiz aquela, na época, tinha o menor aprendiz, que eu acho que hoje é jovem aprendiz, né? Alguma coisa do gênero. Mas eu entrei como menor aprendiz, aí passei do menor aprendiz, aí virei assistente secretária, aí virei secretária, aí depois virei assistente da analista, depois virei analista, depois virei consultora. E eu fui crescendo na empresa, fui crescendo e trabalhei literalmente meus 14 anos da minha vida dentro de uma empresa e aprendi muito, 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 muito. Só que eu sempre tive uma relação ali com o carnaval, porque eu desfilava samba. Lá no Brasil. No Brasil. E eu amava aquilo. Então, eu trabalhava, fazia tudo isso. Mas no fundo, no fundo, no fundo, eu sempre senti que tava faltando alguma coisa ali na minha vida, sabe? Tava faltando alguma coisa para me completar. Eu não sei se foi pela minha origem, pela minha base, porque vim de família humilde, então sempre batalhei, sempre trabalhei, sempre corri atrás de tudo. E aí eu fui meio que como a maré tá mandando e eu tô indo, tô fazendo acontecer. E aí chegou, né, lá nos meus 26, 27, 28 anos, e eu olhei assim em torno, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Você já estava casada, né? Já com estava o Felipe. Quanto tempo vocês estão juntos? Juntos. Eu conheci o Felipe em 2014, casei com o Felipe em 2016. Então, daqui 2 anos, vai fazer 10 anos que a gente tá tudo junto. Tudo junto. Tudo junto, né? 2024 já vai fazer 10 anos. Passou? Nossa. Que bom. Rápido. O Felipe é do samba também. Você conheceu ele no samba? Conheci o Felipe na escola de samba. Então, né, já... Certo. Eu vi, ele é músico, né? Ele toca numa banda, né? Ele é músico, eu conheci ele na escola de samba porque ele tocava na bateria de escola de samba e eu estava dançando. E quando nós migramos, tivemos toda essa mudança de vida, ele sempre tocou em grupo de pagode e tudo mais, mas quando nós morávamos no Brasil, não, ele não tocava, ele tinha a vida dele. Ele fazia outras coisas. Só que quando migrou para cá e teve essa oportunidade também, ele conheceu algumas pessoas e eles fizeram o grupo de pagode daqui. Então, praticamente vocês tiraram o hobby de vocês, viraram o hobby, virou uma profissão quando vocês imigraram. Literalmente foi isso que aconteceu. E Londres nos proporciona também. Sim. E quando tu chegou a estar lá na Itália, então tu ficou, na verdade, ficou meio depressiva, né? Talvez até pelo choque de ter mudado de uma grande cidade para uma cidade pequena, não saber da língua. Ficou meio depressiva, né? Eu peguei a fase de setembro, né? Final de setembro. Então, estava acabando o verão e entrando o inverno.
E eu nunca tinha passado por aquele inverno, principalmente na Itália. Eu tenho para mim que a Itália é mais fria que aqui em Você Londres. estava no norte da Itália? Sim, sim. Ali É perto do frio, Porto, porque tem os Alpes, né? sabe? Ali, naquela região ali. E muito gelado, muito frio. E eu, nossa, eu não queria dizer a palavra depressiva, porque eu acho muito pesado. E eu sei quem tem essa doença é mais burocrático, né? É mais burocrático, não, é mais doloroso. Mas eu não estava confortável. Sinceramente, eu não fiquei nem um pouco confortável. Eu feliz, eu chorava quase todo dia. E o Felipe lá, claro, me apoiando, me ajudando e falando dos nossos sonhos, dos nossos projetos, temporário, passageiro. Sempre é importante também, né, ter alguém ali do seu lado que tem a cabeça um pouco melhor que você. Porque se você estiver sozinha e nessas coisas de não vai dar certo, ou não gosto daqui, odeio isso aqui, enfim, acaba que você desiste no meio do processo. É bom ter para um suporte. Na verdade, ele foi um bom suporte para ti, né? Nesse período. Tá, e quando tu saiu. A gente saiu da Itália, o Felipe já com o documento dele, porte bonitinho, entramos em Londres, não teve questão nenhuma, né? Porque ainda era do Reino Unido e da União Da União Europeia Europeia. e blá, blá, blá. Então não teve questão, entramos, e aí começou os processos difíceis de Londres, né? Que aí começa onde vou morar, com quem vou morar. Você chegou aqui no inverno também, né? Cheguei em Como dezembro. que é a sensação de 3 horas da tarde tá escuro? Noite, é noite, 3 horas da tarde. No começo, a gente morou com a tia dele por 3 meses. Então, a gente conseguiu salvar um pouco de dinheiro, né? Porque quando ele começou a trabalhar, a gente não tinha que pagar aluguel. Então, ele conseguiu salvar um pouco de dinheiro para nós conseguirmos alugar nosso espaço. Ele trabalhava tanto, né? Porque chega naquela correria, que a gente não sentiu nem passar. Assim, o inverno, o frio, parecia que nada estava acontecendo. Que a gente estava correndo atrás mesmo. Correndo Eu atrás. cleaner com a tia dele, porque a tia dele faz isso até hoje. E eu fui fazer cleaner com ela, então ela me levava junto para casas e eu ajudava ela. E o dinheiro, né, a gente dividia um pouco, porque eu estava morando na casa dela, então eu tinha que ajudar com água, luz, aluguel, lá. E um pouco que ficava naquela coisa de 3 meses salvando dinheiro, salvando dinheiro, salvando dinheiro. Então eu confesso que quando eu cheguei, eu só lembro do frio da Itália, eu não consigo lembrar do frio daqui. É muito louco. É diferente, né? Na minha cabeça, a Itália é muito congelante. E aqui. Mas eu acho que a Itália não é tão preparada quanto aqui, quanto a Inglaterra, por causa que tem aqui na Inglaterra tem aquecimento em tudo que é lugar que tu vai. Tu passa frio quando tu vai para a rua, mas na Itália não. Eles já são as casas. Pode ser por isso que tu sinta, porque eu tenho a impressão também que o Rio Grande do Sul é mais frio do que Londres e não é. Mas é porque a gente não tem aquecimento lá no sul, então a gente passa muito frio. Então, mas assim, basicamente esse choque de temperatura e tudo mais, eu não sofri muito quando eu cheguei. Eu cheguei com um choque de realidade, de realidade, né? De vivência. Eu tava no escritório, bonitinha, sentadinha, todo dia, 5 vezes na semana. Tinha 1h30 de almoço, né? 1h30 de almoço. Era e do nada me vi limpando o escritório. Eu limpei o escritório aqui de madrugada. E a primeira vez que eu fui limpar o escritório, eu chorei muito, porque era um andar inteiro que eu tinha que fazer e eu tinha 1 hora para fazer. E eu lembro que eu falava, eu não vou conseguir. Ela queria que eu limpasse todas as mesas. E uma vez no Brasil, eu fiquei muito brava com quem limpava as mesas, porque não estava limpando minha mesa direito. E eu liguei, falei, olha, não estão limpando a minha mesa. Aí vem a vida e fala assim para você, querida, peraí, entendeu? Que foi exatamente o que aconteceu. Eu consegui compreender, eu não sei se no Brasil é assim, tá? Mas não sei. Não sei se é por hora, como é que funciona. Só que aqui eu sei que eles pagam por hora e eu tinha exatamente 3 horas para limpar 3 andares. Só que é o andar de escritório completo. Eu não faço ideia de quantas mesas tinham. Eu só sei que ela falava que eu tinha que limpar todas as mesas, cadeira, tirar pó, fazer tudo que você imaginar. Então, assim, eu saía exausta.
E eu pensando, nossa, meu Deus, me perdoe um dia, falei que a pessoa X não limpou minha mesa ou qualquer coisa do gênero. Porque hoje eu sei o porquê que ela não limpou. Porque não dá, não dá. Era insano. Insano, insano, insano. Foi esses 3 primeiros meses, assim, não os 3, né? Porque foram mais. Foi coisa de 6 meses. Foi coisa, assim, insana. Para mim e para o Felipe. Felipe levantava todo dia 3 horas da manhã e só voltava para casa 10 da noite. Ele ficava o dia, a madrugada inteira. Ele só tinha tempo de comer, dormir e acordar de novo 3 horas da manhã. Então, assim, foi muito insano para nós. No começo, a gente correu muito atrás, fizemos todo tipo de trabalho, principalmente o cleaner, que eu acho que é a primeira porta que abre para nós, assim, fácil. Olha, você trabalho rápido e a gente já se jogou nisso, porque a gente falou, não pode ficar parado, né? Não pode ficar parado. Porque, querendo ou não, a gente fez de tudo que tinha e estava investindo num sonho e acaba que dinheiro vai assim, né? E aí o real para Libra naquela 2018, né? Tava 7 ou mais, né? Exato. Então, o que a gente tinha não tinha nada, basicamente, porque aqui tudo é muito caro. É tudo muito caro e você tem que juntar dinheiro, né? Porque em Londres as pessoas têm que ter, quando tu aluga uma casa, tem que ter um depósito que eles chamam, que é um número, um valor X para poder alugar. E sem contar que em Londres tu respirou, tu pagou alguma coisa, né? Porque é tudo. Saiu, botou o pé na rua, é 2 pounds. Sempre. Exato. E tem toda a diferença de você não dirigir, né? Transporte público, como é que foi? Você não usava transporte público em São Paulo, usava? Não usava, era tudo do lado da minha casa, tudo. Eu me formei numa faculdade na Liberdade, que eu morava no bairro da Bela Vista. A empresa que eu trabalhei durante 14 anos era só subir a rua, eu estava dentro da empresa, e a faculdade era 3 ruas para cima. Eu fiz a faculdade e meus amigos eram do bairro. Minha vida era ali, tudo ali. Então, foi literalmente um choque. Você saiu da bolha mesmo, né? Eu saí da bolha mesmo. E aí, você foi trabalhar de cleaner com a sua tia? Sim. E ela dirigia? Como é que vocês faziam? Não, a gente foi de transporte público. Ela não dirige aqui. Enfim, a tia do Felipe, ela tá aqui há 12 anos, mas ela até é uma pessoa legal para vocês conversarem, caso ela queira. Mas ela tem uma vida, eu não sei dizer, eu acho que ela entrou aqui e ficou um pouco fechada na bolha daqui, sabe? Não expandiu. Mas entendo perfeitamente, ela estava com um filho sozinha morando em Londres. Então, assim, é outro level, né? Quando eu falo, quando você não tem filhos e responsabilidades maiores que as suas, você põe a cara e vai e faz acontecer. Quando você já tem uma outra pessoa que você tem que cuidar, tem que se responsabilizar, então é diferente, sabe? Então ela não dirige aqui. Quando eu comecei a trabalhar com ela, eu ia junto com ela no transporte público, nós duas íamos. Chegava na casa, ela falava, tem que fazer isso. Eu ia lá e fazia do meu jeito. Porque eu nunca trabalhei de cleaner, né, meu amor? Então eu tive que aprender a ser cleaner, mas em Londres. Porque aqui, né, é diferente. Não dá pra faxineira aqui é mais tranquilo, vai, não é? Então, justamente. Só que aonde eu aprendi a fazer faxina, a gente quer levantar tudo, tirar tudo, passar tudo, te fazer acontecer. Jogar água no banheiro. Jogar no banheiro. E não, né? Você não tem nem tempo para isso. Não tem nem ralo no banheiro, tá, gente? Vamos dar esse... Tem banheiro que tem a pachorra de ter carpete. Você já pegou essas casas? Já tá? Peguei. Tem, existe. Banheiro. Ai, Deus. Então não tem, é só passar um paninho, tirar o pozinho e acabou. Exatamente. Mas é que o que eu acho pesado no cleaner, que é a faxina, né? Na Inglaterra é uma coisa da hora, tem muita coisa para fazer e às vezes assim, eu sei que é só passar um paninho, mas tu chega, a cozinha tá um nojo. Não tem como tu só passar um paninho. Né, aí é que tá o problema, porque é mais o organizar do que o limpar. Exatamente. Não é limpar. Aqui para eles não é limpar. Às vezes eles pedem o deep clean, blá blá blá. Só que para eles não é limpar, é organizar. E nós que estamos acostumados a limpar, às vezes eu saía das casas com a sensação de credo. Não limpei direito.
credo, não fiz direito. Sabe umas paranoias assim, não fiz direito, não é isso. Enfim, mas eu fiz esse trabalho, eu fiquei fazendo com ela durante uns 3, 4 meses. Fui para o escritório junto com o Felipe, porque aqui tem bastante escritórios que abrem para limpeza na madrugada, antes das pessoas chegarem, né? Então eu chegava lá às 4 da manhã ou 5, eu não me lembro, acho que era 5 e eu saía às 9. 5, 6, 7, 8. Não, era isso mesmo, 8. Então eu tinha 3 horas aí para fazer faxina de 4 andares. Era insano também, era uma loucura! Eu saía toda vez com a minha camiseta, eu fazia assim, ó, com a minha camiseta, encharcada de suor, porque eu suava, minha filha. Eu trabalhei forte. Quanto tempo, Amanda, você ficou nessa função de cleaner? Eu fiquei uns 4, 5 meses. Porque aconteceu o quê? Quando eu comecei a trabalhar de cleaner com a tia do Felipe, algumas clientes começaram a me chamar direto. Aí eu comecei a ir sozinha. Quando eu comecei a ir sozinha, aí eu fui trabalhar no escritório do Felipe. Porque eu falei, você acha que a gente vai junto, mais fácil e tudo mais? Mas acabou que não, que cada um ia fazer um andar, então não dava. E aí, quando eu falei, o Felipe tinha uma manager e ela viu fazendo a limpeza e ela gostou muito, né, da limpeza brasileira aqui, e aí ela me indicou para um outro escritório. E aí eu fui fazer esse escritório e aí eu desisti. Foi aí que nossa, sabe quando dá um calma, não é assim. Se você ficar nisso, você vai ficar nisso, como, né, aconteceu com a tia. Porque é uma zona de conforto que você não tem que falar com ninguém. Você não tinha que ver ninguém, né? Exato. Então, assim, você também não ia aprender muita coisa. Sabe o que era mais interessante? Quando eu conhecia pessoas lá, todas, absolutamente todas, me diziam: eu tô aqui há 10 anos, há 12 anos, há 8 anos. Isso ficava martelando na minha cabeça. Eu estava limpando o banheiro lá e a privada, eu falava assim, gente, 8 anos, 12 anos. Lembra que eu saí de uma empresa de 13 anos, 14 anos? Eu falei, não. De novo, não. Não vou, não sei. E aí foi fundamental essa gerente lá da época do Felipe me chamar para outro trabalho, porque outro trabalho era escravo. Sabe um trabalho escravo? Era um trabalho escravo. E além de ser escravo, eu tinha que limpar a shower masculina enquanto eles estavam lá. Nossa! Sim. Nossa! O absurdo. Sabe o absurdo do absurdo do absurdo? Então você tinha que ver a salsicha ali. Sim. De todo europeia. Mundo. Que shower, gente, é onde o pessoal vai tomar banho. Banheiro, Só para chuveiros. Nossa, tu tava lá e o pessoal lá de plim-plim, lavou papá. Assim, o banheiro, ok, porque a gente vê cleaner, faxineiro, homens e mulheres limpando o banheiro, mas assim, o chuveiro, as pessoas tomando banho, homens, né? Entrar na shower, tirar todas as toalhas molhadas. Ah, não, Brasil. Colocar a toalha limpa e trocar o depósito de sabonete, sabão. Mas aí você fala, beleza, você faz isso antes ou depois, né? Não, no meio do dia eu tinha que entrar lá e se tivesse gente tomando banho lá, tudo bem. Aí eu falei, não. Aí foi aí o que eu falei, não, tem uma coisa errada aqui, não quero. Eu falei, não quero. Para a empresa não trabalho mais. Já Nossa. Falei não. Na verdade, tu tem que agradecer. Tu tem que agradecer ela, porque senão, na verdade, é que o pessoal, às vezes, o que eu vejo do brasileiro. Eu fiquei nessa bolha também. Quando a gente vai, daí tu não sabe falar inglês, daí tu fica naquilo por comodidade, porque tu não quer, às vezes, passar o estágio para aprender inglês, e às vezes precisa quebrar isso, precisa acontecer alguma coisa que nos dê um empurrão, né? Dar um chute, né? Que a gente fica... E depois a gente vai ter que agradecer, tá? Não. Tu viu a salsicha lá? Não é isso para mim. Dizer não vou mentir para vocês, foi muito difícil. Uma, porque ela era a coordenadora do meu marido, então ela que era a chefe dele, no trabalho dele, e foi ela que me chamou para fazer esse trabalho. E aí eu fiquei com muito medo de dizer não e ela prejudicar ele no trabalho dele. De que país ela é? Porque faz sentido. Portuguesa, gente. Ah, sim. Então, realmente, isso poderia acontecer. Mas deixa eu abrir aqui um parênteses. Gente,
se você trabalhar para um inglês, dificilmente, eu não vou generalizar, eles não têm essa picuinha ou de levar para o pessoal, tá? Ah, não quer trabalhar? Tá, tchau, arrumo outro. Mas, né, trabalhar com outras nacionalidades pode acontecer. Então, conta pra gente, Amanda. Então, assim, não foi muito fácil dizer esse não, mas com apoio. E falou, não tem importância. Eu não quero você dentro da shower lá com os homens pelados trabalhando, minha filha. Eu não quero você lá. Ele falou, não, não e não. Ele disse não para a chefe dele, para você ter ideia. Como aqui tomou umas proporções muito maiores do que a gente achou que ia tomar. Enfim, não, ok. Comecei a trabalhar de cleaner nas casas e fui procurar uma escola de inglês. Eu falei assim, pera. Tava na hora, né? Ele falou, olha, eu tenho trabalho fixo. Ok, eu tô trabalhando bastante, mas isso é bom aqui na Inglaterra, porque eu tenho um trabalho fixo, eu tenho score já, e a gente vai conseguir alugar um lugar para nós vivermos. E nesse meio tempo você trabalha o que você acha que tem que trabalhar, que era o cleaner na época. Você pega o seu dinheiro, junta o seu dinheiro e você vai estudar. Aí eu comecei a procurar escola aqui em Londres. E tá tudo muito caro. Estudar particular aqui em escola britânica mesmo, é um pouquinho caro, gente. É um pouquinho caro. E aí eu fiquei assim, putz, não vai dar, Felipe. Não vai dar. Aí o Felipe conheceu alguns amigos e tudo mais, e aí eles indicaram escolas daqui, de Londres, da Inglaterra, que são gratuitas para as pessoas que não têm muito dinheiro, que não conseguem uma renda lá, não sei quanto, um teto anual. E eram aulas que você podia fazer, né, e tudo mais. E aí fomos eu e ele se inscrever. A gente se inscreveu nessas escolas. Na época foi lá chama Morley College. Morley. Temos que são até pelas igrejas, né? Sim. É bom falar, Amanda, que tem pessoas que não sabem, como você não sabia. Sim. Tem muita escola de inglês grátis aqui, tá? Sim. Primeira coisa que você faz quando você chegar aqui, procura uma dessas. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu já falava inglês, tá? Já falava inglês com meu marido. Mas o meu sotaque, ele também não é inglês, então o nosso sotaque meio que combinado. Quando você sai pro mundo aqui, e aí você vê as pessoas falando, uá, eu falei assim, o quê? Uá, o quê? Eu falei, water, a gente aprende assim. Então você tem que traduzir do inglês para o inglês de novo, e depois para o português, você entendeu? Então, meu marido falou assim, olha só, que ele já morava aqui fazia tempo. Fique em casa até você se acostumar, porque eu tinha pânico, aquele pânico que você tinha lá na Itália. Porque eu saí na rua, a pessoa, ei, hiya, nanana, e eu ficava assim, eu não entendo, gente, eu falava inglês, agora eu não falo mais, o que tá acontecendo? Daí ele falou assim, fica em casa, nananã, até você se acostumar. Só que, não, né? Porque, não, comigo não dava... Não... Aí eu fui Google, lá, Free English Course, aí eu achei um que era na Oxford Street, e eu morava na Zona 4. Então, não sabia pegar trem. Imagina, eu tinha carro moto no Brasil e em Bitinga. O mais longe que você vai é 15 minutos. Aí ele foi uma vez comigo, tá? Ele chegou em casa e falou assim, amor, eu arrumei um curso de inglês grátis. Ele falou, você é quanto? Eu falei, grátis. Ele ficou assim, já impressionado, né? Com os meus skills de achar coisas. Já comecei na minha brasileirice. É grátis, mas eu tenho que ir nesse lugar aqui e eu não faço ideia como que chegar. E ele falou assim, tá bom. Foi uma vez comigo, ó. Você faz assim, assim, me ensinou a ver o mapa, me ensinou tudo. E depois ele falou, agora vai. E aí eu comecei aí. Então, essa escola que eu ia em particular, eu acho que ela funciona até hoje, tá? St. George. Mas, gente, pesquisem no Google. Ela é uma escola onde os professores saíram da universidade, eles estão treinando. Então, é como se fosse um estágio de professores. Então, você vai ali para fazer só uma figuração, porque eles estão sendo treinados. Então, tinha ali, você ficava ali 3 ou 4 horas e ia trocando de professor, e tinham lá atrás, ficava observando eles. Sim. Mas, assim, eles ensinavam muito inglês do dia a dia. Ai,
como que você coloca crédito no seu cartão do metrô, o nome disso é top-up. Isso é assim, são coisas que são muito úteis, porque você chega lá com o seu cartão vazio no metrô e você fala recarregar, recharge, a pessoa não sabe o que você está falando, né? Você aprende assim, muito o dialeto daqui e tal, então ajudou. Então, a boa que a Amanda está dizendo, né? Se você soubesse antes, né, de uma dica dessa, gente, chegou aqui, procura um curso de inglês. Você pode pagar? Paga. Se você não pode, procura grátis, porque tem muito. E vai te ajudar a conhecer pessoas, porque desse curso eu conheci uma brasileira que me jogou nos eventos, então eu já pulei a fase do cleaner. Eu já fui direto para os eventos e ali você treina, porque vem um convidado, uma coisa, eles perguntam para você. Aí eu lembro que, gente, olha e vai vendo. Essa moça essa mulher, né, que me colocou nos eventos, o nome dela era Luciana, ou Lu, não sei, Lu alguma coisa. E eu tava num evento, e eu tava assim, né, passando, e uma convidada falou assim, hey, where's the Lu? Eu falei assim, ela tá ali, cadê a Lu? Aí ela tava bem aqui. Ela tá ali, ó. E eu achei numa intimidade, falei, nossa, como que o convidado chama ela pelo, né, Lu, né? Nossa, a Lu deve ter feito amizade. E aí eu falava assim, ela passou ali, a mulher não entendia nada. E ela, cadê Lu? Eu, ali. Ela, não sei, vou procurar ela para você. Gente, não, Lu aqui, L-O, é banheiro. Banheiro. E aí eu tava lá, né, bem no começo, gente, bem no começo. No banheiro, lavando a minha mão, e aí uma outra convidada, olha, a pessoa ali não flush. Eu falei assim, flash da onde? Da onde que ela tá falando? Mas é o da descarga. Então, assim, foi bom. Eu ficava totalmente perdida no começo, porque você não entende o sotaque nem nada. Ficava. Mas aí é a repetição, né? Ai, o flush é descarga, Lu é banheiro, né? A gente fala toilet. Sim. Ou washroom, ou sei lá. Mas gente, tem que se jogar um pouco, né? Tem que fazer uma imersão, né? Do que é que acontece. Você sai da sua zona de conforto mesmo. Literalmente. E aí? Como é que foi no curso? A escola, gente. E aí, como você disse, tudo novo, pessoas explicando algumas expressões. E aí eu comecei, gente, do básico mesmo. Porque quando a mulher foi fazer a prova comigo, alguns lugares pedem uma provinha, né? Para saber o seu level. E eu, não sei. Não sei nem o que é prova. Sabia o What's Your Name? What's your name? Eu não sei. Where are you from? Não sei. Amanda, eu cheguei aqui, eu não conseguia falar pounds, para você ter uma ideia. Eu não conseguia também. Cheguei assim. Eu acredito 100%, mas para vocês, tudo isso não é porque você não sabe. É aquele medo. Trava. É aquela coisa que você tem, que você não consegue. Na verdade, eu acho que a gente fica exigindo muito da gente, porque não é a nossa língua mãe. A gente tem tempo para aprender, só que a gente fica se comparando muito com as pessoas, fica dizendo, nossa, fulano, e eu não falo, não, tipo, daí a gente tem que dar com calma, tempo com tempo, vai indo lá. Tá. Daí só voltando lá, tu chegou lá, mulher falou, teste, o quê? Não vou trabalhar. Amanda, você acha que pode ser cultural? Porque a gente é muito sarrista. A gente tira sarro dos idiomas, dos sotaques. Então, quando a gente vem aqui, a gente fala, eu vou falar errado, vão dar risada. Mas não, né? Não acontece isso. Não. Na verdade, é muito engraçado, porque atualmente, com o meu inglês, eu falo com as pessoas e eu falo assim, às vezes falo, sorry, I don't speak English very well. Tipo, aí eles olham para mim e falam assim, o seu português é melhor que o meu. Se você for pensar, pera, quem é bilíngue aqui sou eu. Eu tô falando inglês e português. Exatamente. Eles falam inglês. Não todo, claro, porque essa terra aqui, gente, é surreal. Você vai falar inglês, português, espanhol, italiano, árabe, tudo. Mandarim, tudo que puder. É mais de 800 línguas nas ruas de Londres. Londres é multicultural, né? Exatamente. Mas é tão engraçado que, às vezes, agora isso abriu um pouco minha mente. Assim, eu falei, gente, peraí. Realmente, o meu português é melhor que o dele, porque ele não sabe falar. Porque sou eu. Então, sabe, você acaba... Claro, gente, isso tudo vem com o tempo. Claro que quem é destemido, que já é estudado, chega aqui, uau! Parabéns pra você! Eu queria muito que minha mãe tivesse colocado na escola de inglês! Saco!
Ou queria ter estudado sozinho, né? Porque tem gente que estuda sozinho, eu também queria ter. Não, eu também. queria essa mind. Olha, vou ser bem sincera, eu estava no Brasil e eu fiz MBA de gestão empresarial. Eu acho que eu nunca nasci para o negócio, para o business, porque eu lembro que eu chorava todo dia nesse curso, porque tinha economia, tinha uma coisa que eu não sabia nada, mas eu fiz de tudo para fazer esse curso. E eu paguei muito dinheiro nesse curso, porque é Brasil, né, gente? É Brasil. Uhum. E aí É eu paguei caro, esse curso. Paguei muito, gente. Vocês não têm noção. E eu fico pensando, se eu tivesse pegado esse dinheiro e eu tivesse estudado ali inglês, ou que seja espanhol, ou que seja italiano, qualquer coisa do gênero. Se querem uma dica, gente, assim, para quem quer migrar e tem uma condição assim, foca no idioma, gasta seu dinheirinho, rico dinheirinho, estuda, porque eu acho que você sempre vai chegar aqui e vai ficar um pouco mais na vantagem, porque você vai abrir mais a sua mente, você não vai sofrer tanto, não vai ter tanto medo, não vai ficar tão travado, não vai ficar com essa coisa de não sei, não posso, não quero, não sei se vai dar. Porque às vezes quando você só entende um pouquinho, porque, gente, literalmente, atualmente, eu entendo um pouco. Eu não sou Fluente. eu entendo um pouco, mas eu me sinto muito mais destemida, muito mais corajosa. Eu me sinto assim, ai, vou fazer. Se der certo, deu. Se não der, tudo bem. Eu te entendo porque eu também. É assim, as pessoas falam comigo antes, quando eu fui para Londres, eu trabalhei de kitchen porter. Caí já no kitchen porter. Sumia dentro das panelas lá, num pub. Lava louça nos restaurantes, né? Lava a louça, limpa tudo. E tem que ser a deep clean. Mas a senhora que trabalhava comigo na cozinha, ela era muito simpática. E ela tentava me ensinar. Eu ficava o tempo todo com o Google lá. E daí eu não tinha vergonha dela. Disse, não, Patrícia, tá melhorando, tá melhorando. Daí ela entendia um pouco de espanhol. Do espanhol eu falo. Só que o que acontece? Mesmo antes, o meu marido, na época era meu amigo, ele falou, Patrícia, estuda, nem que seja no Duolingo, para te ter uma noção. Escutei, pergunta se escutei. Não, eu queria ir para a praia. Eu digo, não, vou para a praia, que depois lá eu não vou ter. E as pessoas, às vezes, a gente tem que fazer isso. E agora eu já falo inglês errado, tá? Mas eu vou lá, eu tô falando, tô entendendo tudo, ninguém me controla aqui, sabe? E a gente tem que perder essa vergonha, porque às vezes eu acho que o brasileiro tem muito, a gente tem um complexo de cachorro de rua. A gente sempre acha que está errado, o pessoal, todo mundo faz, os outros países não estão nem aí. E nós não, a gente quer ser perfeito porque a gente se acha, eu acho, que a gente, inferior. Na nossa cabeça, inferior, porque a gente é um país subdesenvolvido, não está com a economia. E eles não estão nem aí mesmo, eles não estão nem aí. A gente é tão inteligente, brasileiro é tão esperto. Muito. Brasileiro se vira, sabe resolver problema, né? Sagaz, né? É uma loucura. Mas esse você percebe o nosso complexo de inferioridade porque a gente endeusa gringo, porque a gente acha que todo gringo é melhor. Sim, mas foi o que ensinaram para nós. A nossa base, foi tudo ensinado isso para nós, né? Porque o americano, porque o inglês, porque isso, tudo copiado, copy. É muito raro você ver. Falta identidade. Até por isso que eu quis te chamar, vou te ser sincera, Amanda, porque eu achei muito legal isso que tu faz, porque isso vem contra todos esses pontos que a gente tem de não valorizar a nossa cultura e, na verdade, está mostrando a cultura na Inglaterra, para inglês ver, literalmente. É uma loucura, gente. Olha, sério, vou contar a história. Como é que foi o samba, aquela coisa toda? Horas. Olha, então foi isso, gente. E aí, o que aconteceu? Tava lá fazendo faxina nas casas e tudo mais. Conheci o pessoal do samba em Londres. Tava no meu Instagram e apareceu lá concurso de passista. Eu falei, gente, tem carnaval em Londres? Tem escola de samba? Nem você, quando eu falei, tem escola de samba em Londres? Não, pera. Mandei mensagem para a pessoa na hora. Ele era brasileiro, nunca me esqueço. Falei, oi, tudo bem? Eu gostaria de me registrar aí. Como é que funciona? O que eu tenho que fazer? Ele falou assim, o concurso vai ser, sei lá, sexta. Hoje era terça. Sexta-feira, você chega lá, a gente vai deixar um númerozinho lá, você concorre. E se você passar, você é a nova passista da escola. Samba. Beleza. Chamei o meu marido, falei, Felipe, tem uma escola de samba aqui e eu quero ir. Parece coisa, né? Olha, a gente estava no meio do furacão, fazendo faxina, procurando casa para morar, não tinha dinheiro, chorava todo dia, numa dificuldade só. E eu queria ir pro samba.
Assim, ok, vamos. Fomos lá para o concurso. Não tinha nada, porque eu não trouxe nada do Brasil, nada. Eu desfilava na escola de samba no Brasil, desfilava por hobby, e eu tinha algumas sandálias, umas roupinhas de passista, mas eu não era dançarina profissional no Brasil. Então, assim, quando eu vim embora, eu simplesmente peguei tudo, vendi e vim embora. Não trouxe uma sandália sequer na minha mala. É Tá? que são aquelas fantasias com plumas e Mas biquininhos e coisas. não tinha fantasia específica, eu não tinha no Brasil, porque eu era só passista da escola de samba. E em São Paulo, quando você desfila na ala da comunidade, você não fica com a fantasia para você tem que devolver, porque você não paga por aquela fantasia. Então, o que eu tinha era uma sandália que brilhava, sabe? Uma coisinha assim bem carnavalesca, os brilhos, um vestido, mas não era nada profissional. Quando eu digo profissional, é essa fantasia com pluma, com tudo. Eu não tinha nada disso. E quando eu cheguei em Londres, eu não trouxe nem a sandália. Quando foi para esse concurso, não tinha nem sandália, não tinha roupa. Sabe o que eu fiz? Fui na Primark. Eu comprei um biquíni da Primark e uma camiseta transparente. Coloquei o biquíni da Primark, coloquei a camiseta transparente, peguei uma sandália lá da Primark e fui fazer o concurso. Eu falei, não, meu bem, eu vou ter que passar nesse concurso, eu vou ter que entrar nessa escola de samba, porque eu quero fazer isso. Eu quero dançar um pouco que seja. Porque imagina, era eu e meu marido. E tinha a tia dele. Mas a tia dele é uma pessoa muito fechada, tal, não saía, não curtia, não conhecia ninguém. E a gente também não tinha tempo de socializar com ninguém. Então eu falava assim, agora é meu momento. Eu preciso dançar. Eu preciso fazer alguma coisa. E o que aconteceu? Fui lá, fiz o teste. Só que, festa de brasileiro, né, gente? Não acabava aquilo. E foi dando 10 horas, 11 horas. E o Felipe levantava 3 horas da manhã no outro dia. Aliás, eu e ele, porque eu ainda estava nesse negócio da faxina. Aí eu falei para ele, vamos embora, porque eu não sei se eu passei. Falei, vamos embora, porque depois eu descubro. Falei, vamos embora, que a gente precisa dormir. No outro dia, o rapaz falou, nossa, maravilhosa você, da onde você saiu, querida? Da onde você veio? Eu falei assim, ai, que bom, passei toda a escola, tá, tudo mais. Aí você tem que pagar a fantasia. Eu virei para ele e falei, não tem dinheiro para pagar a fantasia, amigo. Falei pra ele, não tem dinheiro. Quanto que era essa fantasia? Na época, era 250 libras. Nossa. Aí eu falei assim, não tem dinheiro, não. O que eu posso... Aí começa, né, nós brasileiros. Falei, o que eu posso fazer para poder desfilar? Ele falou, olha, você pode ajudar a fazer as fantasias, porque não tem ninguém aqui para fazer isso. E aí você fica com a fantasia para você, a fantasia piloto, né? Porque eles também têm tudo fantasia piloto, tudo bonitinho, que nem uma escola de samba do Brasil, só que tudo pequeno, tudo menor. Bom, fiquei no ateliê lá 3 dias colando pedra. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Ok? Nunca. Mas fui lá, sentei, comecei a colar pedra, colar pluma, colar saia, colar cabeça, fazer tudo. Fazer as fantasias das passistas que pagaram. Foi isso que eu fiz. Ótimo. Agosto de 2019 foi meu primeiro desfile aqui. Eu desfilei com a Paraíso School of Samba. Desfilei, fiz o carnaval de Notting Hill. 5 horas andando na rua aqui de Notting Hill. Uma loucura, porque... Gente, o carnaval de Notting Hill... Faz uma comparação. Eu nunca fui num carnaval tão grande assim, tá? Nem no Brasil. O carnaval do interior é no meio da roça. Eu não preciso nem falar, né? Eu sou do Sul, não tem nem tradição, muita tradição. Tem lá em Porto Alegre, mas não é assim. Chegou a ser desesperador para mim. Era um mar de gente. Muita gente. Porque, vamos lá, o carnaval de Londres não é o carnaval que a gente está acostumado brasileiro. Ele é um carnaval caribenho. Então, ele tem aqueles carros de sons enormes que fica tocando aqueles afrobeat, aquela coisa louca. Tem a escola de samba também. Tem a pessoal do afro reggae, afro axé, tem de tudo. Literalmente é um carnaval assim, tem de tudo e ele dura 5 horas consecutivas e você fica andando e nunca acaba aquela... É como se fosse um carnaval de Salvador, assim, na rua, né? Trio elétrico. E com aquela sandália? Com a sandália de passista, amada. Amanda, e aí então a bateria vem, você na frente da bateria, só nessa escola a bateria desfilava juntas e tinha ela de passista. Gente, passista é um grupo de meninas que dançam
dentro de uma comunidade ou de uma escola de samba, que elas são juntas. Então, se chama passistas. Então, a gente ficava lá, todo mundo junto. Quando você está à frente da bateria de escola de samba, você é a rainha, ou você é a musa, ou você é o destaque, né? Normalmente, no Brasil, as meninas pagam, ou tem da comunidade mesmo. Não fala comunidade, é do bairro ali, da onde que é da escola mesmo. E foi até engraçado. Não é eleita? Então, eu achava que era eleita. Então, depende. Depende muito das escolas de samba, do tamanho que ela é. No Rio de Janeiro, gente, o Rio de Janeiro é um mercado, vocês não têm ideia. Então, eu acho natural até que as artistas paguem para estar ali à frente da bateria. Porque é aquele momento, né, gente? É o carnaval brasileiro e tudo mais. Em escolas menores, eles fazem uma eleição, e tem um concurso, e tem uma disputa. E a escola daqui, Londres, tem esse concurso e tem essa disputa das meninas que estão dentro da escola. Então, é normal, tipo, aconteceu. Quando eu cheguei, foi até engraçado, porque quando eu cheguei, ficou todo mundo assim, ah lá, já veio aqui para pegar o cargo da... Novata. E eu falei, gente, não quero, não posso, não tenho tempo, gente, eu não tenho tempo. Sim, tem que lembrar que durante esse período ainda estava fazendo o cleaner, a da fantasia, tu não tinha nenhum dos dois tempos, né? Nenhum dos dois. Dois tempos, meu povo, eu tava ali porque eu era ousada, tá? Tava focada em alguma coisa que tu ainda não sabia o que era, mas tu tava focada. Pois bem, quando eu entrei nessa comunidade de samba e quando eu desfilei, muitas pessoas que estão em Londres, que trabalham com a dança aqui em Londres, me viram e falaram, querida, você pode trabalhar com isso aqui, você pode ganhar um dinheirinho. Eu falei, eu posso? Eles, pode. Eu falei, então eu quero, o que eu tenho que fazer? Ele, tem fantasia, amada? Eu, não. Aí começa, né? Como assim? Você não tem fantasia, querida? Eu não tenho, não trouxe. E aí, abri, né? Falei a verdade, porque eu adoro isso. Falei, não, eu não era profissional da dança no Brasil. Eu desfilava, mas por hobby. Minha vida era outra, e eu com outra intenção. Eu falei, a dança que naquele momento eu estava encarando como uma válvula de escape, porque eu precisava daquilo naquele momento. E as pessoas algumas pessoas começaram a me dizer, olha, não, você consegue trabalhar com isso aqui. Você é bonita, você é boa no que você faz, e tem muita gente trabalhando com samba aqui, e eu acho que você pode fazer isso também. E foi aí, gente, que eu descobri que o samba em Londres, eu não posso dizer assim, não, eu vou dizer sim, porque o samba em Londres ele é bem conhecido dentro da comunidade brasileira e também dos ingleses. Porque se você parar para pensar, tem 2 ou 3 escolas de samba aqui. Eu vou te ser sincera que eu não sabia, mas é que eu fiz aquela... Você não sabe, né? Vou só pegar um carregador, pode continuar. Eu vou ser sincera, eu não sabia. E daí, na verdade, eu não sabia de nada. Quando eu te vi lá no TikTok, eu acho que era um vídeo que tu colocou, tu entrando. Eu digo, nossa, tem isso em Londres, porque eu fiz aquela coisa de me afastar das coisas mais brasileiras para poder aprender o inglês, sabe? Não que eu não tenha amigos brasileiros, mas eu tentei absorver mais a cultura do lugar para tentar aprender. E daí, quando eu vi, eu digo, nossa, tem em Londres. Eu digo, olhei, daí eu me lembro que foi depois tu botou, acho que tu fez um vídeo da pena lá, como é que guardava a pena, que eu não vi como é que tu guarda a pena, falando nisso. A tal da pena. E daí eu digo, nossa, Daí eu disse, nossa, como é que, tipo, não sabia, tipo, não tinha noção. Sim. E daí eu achei legal, eu digo, nossa cultura, assim, tipo, sendo traçada, porque eu gostei do jeito que tu coloca, sabe? Sim. Aquela coisa, assim, da cultura brasileira mesmo, o negócio do samba. Eu não sei sambar, mas eu adoro samba, adoro quando escuto aquela batucada, eu vou que nem os gringos lá, me mexendo toda torta, com meu pai de cerveja. Vamos marcar o samba, por favor. Vamos marcar certo. Mas... Por favor. Tá, mas daí tu descobriu que tu podia trabalhar com isso. E aquilo deve ter aberto a tua mente, né? Meu Deus, fazer finalmente o que eu gosto, né? E comecei a ser indicada pelas próprias pessoas que dançavam aqui. Falaram, olha, chama Amanda e tal. E aí conheci 3 companhias de dança em Londres que foca só em show de samba. Eles são companhias que vendem o carnaval brasileiro para festas, eventos, casamento, funeral, tudo que você imaginar.
Tá brincando? Qual foi o lugar mais estranho que tu fez? Foi de uma num funeral? Corpo presente. Então não é funeral, como Tá? é? Não, é aquele funeral que eles fazem aqui, que eles, na verdade, É uma eles é O uma corpo festa não porque estava lá. Não, sem corpo Já presente. tinha fazia meses, né? não, é que tem aqui Como é que Em eles falam? Londres eles têm tipo É um uma memorial. que Memorial. eles têm uma fila. Londres não é que nem no Brasil morre, a gente enterra no outro dia. Tem tipo uma fila para poder ter um lugar, é toda uma preparação e eles fazem muito esses funerais sem o corpo. Mas pode. Eu já trabalhei era um memorial, mas assim, já fazia um ano que a pessoa tinha falecido, enterrado. Uhum. Só que aí, depois de um ano, a família, os amigos se reúnem para meio que uma festa. E aí passam vídeos da pessoa, né? Eu acho legal, eles têm esse negócio de. Eu acho É que meio estranho, mas achei legal. nesse caso era recente, porque se sentia um clima um pouco mais pesado e as pessoas bem emocionadas, não tinha corpo presente, e foi muito interessante, porque foi logo após a pandemia, foi meu primeiro show depois da pandemia. Foi meu primeiro Nossa. show depois da pandemia. E eu falei, gente, e fui eu e um rapaz. E eu falava assim pra ele, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui? Aí ele, Amanda, é normal, é uma festa. E aí eu comecei a encarar como festa. Eu falei, gente, é uma festa, porque eu, culturalmente dizendo, né, não sei, mas quando você fala, olha, é um velório, é uma festa, não sei o quê, alguém morreu, você já fica com aquela energia mais baixa, mas não sei, e tudo mais. Mas foi o lugar mais maluco que eu já dancei, assim, maluco. Foi uma situação nova que eu nunca passei. Se me chamarem, eu vou de novo, porque eu não me importo mais. Eu já É mexicano, que os mexicanos eles fazem Olha, uma festa quando morre, né? Que eles acham que é melhor, né? Casamento, funeral, batizado, contratem a Amanda para animar a sua festa. Podem me a galera. E se não querem com biquíni, eu vou de vestidinho, eu vou tampando o bumbum. Não fiquem com medo e nem assustados, porque aqui tem isso também, viu? Como é que é? Eu ia te perguntar como é que é isso. Que o pessoal adora, né? Ver umas nádegas brasileiras. Muito do cliente. Às vezes ele quer que seja só divertido, às vezes ele quer só uma coisa para tampar ali o bumbum singelamente. Às vezes não, quero tudo do jeito que é, brasileiro, bumbum de fora, calcinha, sutiã. Depende muito do que o cliente quer, o que ele almeja, assim. Normalmente, para os ingleses, normalmente a gente coloca uma sainha na altura do bumbum para não ficar a bunda muito de fora. Normalmente. Quando eu trabalho para os brasileiros, normalmente é bumbum de fora. Porque eles querem tudo como como deve ser. E quando eu trabalho para os ingleses, eles querem mesmo o bumbum mais tampadinho, né? Uma coisa mais assim. Eu entendo, porque por exemplo, quando é casamento, tem muitos senhores, senhoras. Eu faço muito casamento de indiano, muito. Vocês não têm Indiano? Eu trabalhei em casamento de indiano. Não tem ideia como o indiano ama o nosso carnaval. Vocês não têm ideia. Olha, sério, só esse ano eu acho que eu já fiz uns 4, 5, 6, por aí. Nossa. E Amanda, então, casar? tua cartela de clientes é bem variado, não é só brasileiro. Tu trabalha para várias nacionalidades, assim, é amplo. O que acontece? Acabou que eu comecei a trabalhar para as companhias. E as companhias que têm a maior cartela de clientes, né? Eles que são chamados para fazer o evento e eles que nos contratam. Então, também tem essa terceirização do trabalho. Às vezes, eu faço trabalho direto, sim. Às vezes, uma pessoa me procura. Eu já trabalhei dentro da LinkedIn aqui, direto, a pessoa me contratou direto. Olha, eu quero você e tal, porque eu vi um vídeo seu, onde ele viu, me achou, mas me achou. Achou, apareceu. Exato. Então, às vezes, como a internet é tudo muito rápido, as pessoas às vezes estão navegando, olhou a foto, olhou o vídeo, gostou, quero, e aí vem às vezes direto. E às vezes eu vou pela companhia. As companhias aqui, elas estão atuando com o samba há mais de 10 anos. Então, assim, eles sim têm uma maior carteira de cliente, eles sim conhecem todas as nacionalidades e cultura e tudo mais. E aí eu acabo que eu vou fazer esse evento e eu acho interessante, porque acontece de tudo, gente. Sério, eu acabei de vir da Nigéria, eu fui lá fazer um show para alguém muito, muito importante. Eu fui lá, cheguei, fiz o show à noite, dormi e no outro dia vim embora.
Nossa. E quando você vai fazer os shows, geralmente você vai só com dançarinos, ou você vai com percussionistas também? Depende, é o que eu te falo. Por exemplo, você tem um evento, Carnaval do Brasil. Eu quero 2 dançarinas, eu quero músico, eu quero ou não, eu tô com o meu budget curto, eu só quero uma dançarina. A única dançarina vai lá, bota a música do DJ e faz seu show. Eu vendo meu show aqui assim, do que você precisa, o que você quer. Eu quero uma dançarina, eu quero 2 dançarinas, eu quero músico. Eu tenho músicos, né? Amigos, o Felipe toca em um grupo de pagode, ele veio do carnaval, ele faz batucada de carnaval. Então acaba que toda a comunidade do samba que se conhece. Então as pessoas conseguem trabalhar e chamar. Olha, tem esse trabalho, você pode fazer? Tem esse trabalho, você pode fazer? Entende? Então, Nossa, que legal. Acaba que as pessoas se chamam porque todo mundo se conhece. Se conhece, faz um network tudo e daí vai indicando, vai ampliando e vai ampliando tudo, né? Todos os sentidos. Exato, esse domingo uma pessoa me chamou para trabalhar, mas eu não podia ir. Aí eu chamei uma colega, eu falei, olha, vai lá, porque eu não posso. Esse é o contato, esse é o telefone, esse é o valor que ela passou e vai fazer seu show. Entende? Às vezes não. Então hoje você vive só disso? Atualmente eu só vivo de dança. Não sei como eu cheguei nesse patamar. Maravilha. Amanda, tu consegue, né? E tu faz todo um preparo antes, né? Tu faz ensaio, coreografia, tudo já leva. E tipo. Todas as companhias que eu danço, elas têm coreografias. Então você tem que treinar as coreografias dela. Uma companhia em específico treina toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, os dançarinos dela têm que ir em um certo local treinar. Treinar samba, treinar coreografia, treinar o que for, mas você tem que treinar. As outras companhias passam as coreografias, você pega e faz. Então, eu fico assim, de segunda a quinta, que é os dias mais calmos, né? Eu consigo fazer treino de ensaio, eu consigo me auto-treinar e auto-aprender, porque lembra, eu não trabalhava com isso. Eu comecei a trabalhar com isso aqui. Então, eu também estou me especializando, eu também estou melhorando, eu também estou estudando. Eu estou, digamos assim, fazendo e aprendendo tudo ao mesmo tempo. Sim. Quanto tempo tu já está trabalhando com samba em Londres? Com samba, então. Eu comecei a dançar. Foi no comecinho de finalzinho de 2019. Meu Deus, veio a pandemia no meio. Aí veio a pandemia. Mas foi isso, exatamente isso. Eu comecei a dançar, veio a pandemia. Aí eu parei. Fui trabalhar com outras coisas. Gente, eu fui trabalhar com outras coisas. Eu vendi roupa online, eu vendi produtos de emagrecer online, eu fui entregar comida de moto, fui fazer food delivery, peguei uma moto, tirei carta, fui fazer tudo que vocês imaginaram para trabalhar, né, bebê? Deixa eu pôr. Se virou. Não. Nesse meio tempo, eu estava estudando online, porque as aulas ficaram todas online. E quando acabou a pandemia, eu comecei a trabalhar com dança de novo. E aí eu comecei a trabalhar. E eu falei, gente, como assim? Trabalhando muito, graças a Deus. Tô trabalhando. Tomara que mais. Tomara que história aí fica famosérrima, te convidem lá no Brasil para ser rainha da bateria lá. É rainha, já né? está, né? Já está. Amém. Mas olha, eu vou falar umas grandes vitórias que eu tive com a dança aqui, tá? Uma foi, eu consegui gravar o filme do 007, dançando. Esse novo. Eu apareço. Querida! Meu Deus, que chique! Eu apareço 2 segundos, mas eu apareço no filme do 007, gente. Inclusive, depois eu vou mandar o print para vocês, se vocês quiserem assistir. Manda! Da Amandinha lá, eu estou lá. Amandinha, tá no Instagram se eu vi esse vídeo? Tá no Instagram. A gente vai compartilhar. Eu tenho que compartilhar isso no meu TikTok, eu ainda não fiz, mas eu vou. Tem que, porque eu ontem que eu comecei a te seguir no Instagram, porque eu vi que eu tinha te mandado a mensagem, daí eu via mais pelo TikTok, vou te confessar. Eu tenho que fazer, porque essa história pode ser uma outra live, porque é a história, entendeu? Imagino. Não, você vai ter que contar. Você vai ter que contar. Não, sério, vocês vão sair chorando da live, eu tenho certeza. Toda vez que eu lembro, eu choro. Mas vamos lá. Grandes conquistas da dança. Aqui em Londres, que eu consegui, que eu fiquei assim, gente, como assim? Filme 007. Eu fiz
Agora, acabei de voltar de Singapura e fiz a Fórmula 1 dançando samba. Agora. Foi agora, né? Fórmula 1. Não sei que dia foi. Foi aí. Mas foi. Tá vendo? Acabei de voltar de Singapura fazendo a Fórmula 1. Eu já trabalhei aqui em grandes festivais, dançando em palco com 300.000 pessoas, de não conseguir enxergar as pessoas e falar assim, gente, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Trabalhei em festivais aqui. Mas é muito maluco, porque eu falo assim, mudança. gente, nem nos meus melhores sonhos que eu trabalhava em escritório dentro de um prédio, passei não sei quantos anos lá, saí de lá frustrada, fui para Itália, fiquei frustrada. Cheguei aqui, encarei a vida como ela é, fiz coisas que eu nunca tinha feito na minha vida para poder sobreviver, porque é isso que a gente passa por aqui. E agora, assim, dança, tá trabalhando com dança, e o samba, que é uma coisa nossa, é nossa, gente. Por mais que as pessoas aqui estejam vendendo, fazendo, acontecendo, é nosso carnaval, o samba é brasileiro. Toda vez que eu estou fazendo isso, eu fico muito, muito feliz, porque é uma identidade, entende? É muito legal quando você faz alguma coisa e as pessoas ficam, nossa, caramba. Você está levando algo bom do Brasil para o mundo, né? Tá mostrando uma coisa boa, assim. Uma coisa que, claro, o carnaval em si, para nós brasileiros, para alguns, não vou generalizar, mas é uma coisa generalizada. Ele não é bem vendido, porque tá muito ligado à sexualidade, tá muito ligado à mulher, a peito, a bunda, enfim. Ele tá ligado a isso? Também. Eu gosto muito de frisar isso, também, porque não é só, entende? Tem muita gente ali que tá trabalhando por aquilo, que tem amor naquilo. É música, né? É música. A gente pode não encarar, mas é música. É uma loucura o que os músicos fazem com aqueles instrumentos. Nem que Exatamente. você queira entender o que é aquilo. Eu acho que o grande cara da sinfonia, não sei quanto, ele vai chegar lá e vai falar assim, como? Porque é exatamente... E vibra em cada célula do corpo, né? Mexe com a gente. E é Uma... alegria, né, também, né? Porque não é vendido pela forma correta, porque é uma alegria. Porque Exato. mesmo eu sendo do Sul, quando a gente vai... Porque no Sul a gente não tem muito... A gente não tem o histórico. Tem escola de samba, tudo, mas não tem... Mas tem os bloquinhos. E eu vou te ser sincera, eu adoro bloquinho. Fica aquela batucada, tu indo lá, adoro, sabe? Aquela coisa, adoro. Sim, Que é uma mini escola de samba, né? Na verdade, é o projeto da escola de samba, digamos assim, mas né? a gente fala dessa questão do marketing, né? Ao invés de exaltar a sensualidade, a sexualidade das mulheres brasileiras, porque devido à mistura de várias raças, a gente tem mulheres muito bonitas, mas a gente devia, sim, ter mais um marketing de apreciar a beleza, ao invés de querer... E enaltecer as outras partes também, né? Sim, é bonito o corpo, por isso que põe um biquininho, mas não é só isso. Felicidade aqui em relação ao Brasil, o carnaval e o que eu faço atualmente é que é arte, que é uma coisa que não é valorizada no nosso país, que é a arte. E aqui eles olham literalmente como arte, eles olham e falam assim, caramba, como é que você faz isso? E é muito engraçado, porque, por exemplo, uma das companhias que eu danço tem bastante profissionais da dança, gente, da dança. Background, professor, aluno, fez balé, fez contemporâneo, fez jazz, pessoas que têm o corpo alinhado, braço alinhado, tudo alinhado, e eles querem porque querem aprender o samba, querem saber como é que samba, como é que faz, como é que você faz isso, Amanda, como é que você faz isso com o seu quadril, me explica, e eu falo, gente, eu não sei explicar ainda. Como é que domina quadril e pé, né? É verdade. Mas assim, é muito louco, porque as pessoas vêm em mim e falam assim, ai, onde você aprendeu a dançar? Aí eu falei, na rua. O meu background é na rua. Eu aprendi a dançar na rua, no carnaval, na rua, literalmente. Então, assim, é natural, é muito legal. É diferente, porque quando eu conheci pessoas aqui que estavam trabalhando com a dança, e eu falei assim, gente, é a arte e eles estão valorizando uma coisa que às vezes nem a gente valoriza. A gente não valoriza. Carnaval. E deixa passar. E eu acho isso muito interessante, porque com certeza o visual chama atenção, porque aquelas cenas, o biquíni em
fantasia, calcinha, sutiã, eles chamam a atenção? Sim, eles chamam a atenção. Mas vale lembrar que quando você está se apresentando, fazendo uma coreografia, uma dança, aquilo passa a ser outro level. Você está em cima de um stage. Olha, eu falando em inglês. Você está em cima de um palco. Você está em cima de um palco. É outra coisa, sabe? Eu acho isso muito, 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 muito bom, assim. Estou muito feliz. Muito feliz. Acho que estou vivendo a minha melhor fase em Londres. Depois de tanta coisa que aconteceu. Digamos que agora é a minha melhor fase aqui. E é isso. Adoro fazer. Amandinha, e você ainda confecciona suas próprias fantasias? Não. Gente, eu não tenho habilidade. Porque tem pessoas que têm habilidade para fazer essas coisas. E eu não tenho habilidade. Quando eu fiz a roupa das passistas, eu queimei minha perna, tá? Que fique claro. Eu tenho uma marca de cola quente na minha perna até hoje. Porque eu me auto-queimei. Então, eu não sou uma pessoa assim com uma destreza muito boa nas mãos. Eu acabo que, atualmente, eu tenho condições... Lembra? De comprar minha própria fantasia. As minhas fantasias atualmente elas são todas do Rio de Janeiro. Calma, eu sei. Você é de São Paulo, por que você está comprando fantasia do Rio de Janeiro? Mas é porque o mercado de Londres pede isso. Porque as fantasias do Rio e de São Paulo são um pouco diferentes. Designer, tamanho e tudo mais. E as dançarinas de Londres, as maiorias que fazem show, entretenimento, performance, elas usam muito a fantasia do Rio. E aí, eu acho que acaba ficando uma linguagem só. Então, eu prefiro... E eu acho bonito também, acho grandioso e tudo mais. Então, atualmente, eu compro minhas fantasias do Rio de Janeiro, pago, né? Tem que pagar, meu bem, e mando para cá. Às vezes, alguém que está vindo do Brasil traz para mim na mala, ou eu pago o transporte e chega aqui para mim. Sim, porque aquela penalhada toda lá tem que cuidar no transporte, né? Para não amassar. Olha, é pena de verdade? Então, olha, uma coisa aí que eu fico um pouco em conflito comigo mesmo. Me incomoda bastante, não vou mentir para agradar, não. Não. Tadinho dos bichinhos, depenar os coitadinhos tudo. Gente, então, exatamente. Eu sou um pouco controversa comigo mesma em relação a isso. Porque quando eu comecei a dançar, lembra, né? Eu sempre dancei, eu devolvia, não estava com nada era meu. Eu automaticamente parecia que tudo bem aquilo. E agora é meu, então assim, eu tô autorresponsabilizando, eu tô pagando por aquilo. E são de verdades, mas atualmente está vindo uma onda aí de pena fake. Coisa mais isso, mas existe então pena fake? Tem sim, sim. Tem sim. Pena vegana. Pena vegana, meu bem. Então, assim, tem essa onda agora de ter penas, né, plástico, né, outro material, que seja mais ecologicamente correto. Quantas fantasias tu tem? Atualmente eu tenho 3. 3. Eu Uma mais comportada, uma mais audaciosa e uma mais ou menos... Então, na verdade, atualmente eu tô assim, eu compro a fantasia e aí eu vou lá e eu compro um biquíni, um maiô, sabe? Um maiô mais... E aí eu compro, é isso, eu falo, eu compro o biquíni que vem com a cabeça, com as penas, com o costeiro, tudo. Aí eu vou lá e compro um maiô e peço para decorarem aquele maiô próximo das cores do biquíni, entende? Que é assim que eu trabalho. Ai, você tem esperta, Amandinha. Eu sempre hoje eu não quero pôr biquíni. Aí eu vou lá pôr o maiô, porque é mais fechado, você fica mais segura com aquilo. Hoje eu vou pôr biquíni. Então, atualmente eu tô trabalhando assim, entende? Eu tenho 3 biquínis, que é o biquíni, o sutiã, né? E os braços, a perneira. E aí eu peço para fazer um maiô com aqueles detalhes da roupa, que aí às vezes eu uso o maiô, coloco uma sainha, não sei se você já viu lá, tem um vestidinho, tem uma sainha que a gente usa, coloca já vi. E vai linda. E como é que a recepção da galera é boa, assim, de todos os países que tu vai, mas tu acha que o indiano é o que mais gosta? Qual que tu acha que se identifica, assim, fica enlouquecido, assim, porque às vezes eu não digo os que são as comunidades próximas, né? Querendo ou não, a gente tem o africano ele vai acabar se conectando, né? Porque tem muito da batucada, tem ritmos parecidos, mas quando é esses países aí que não tem nada, tipo, frio, sabe? Aquela coisa do frio, quando eles vê.
Porque passa energia. Eu acho que, na verdade, o samba o que mais chama atenção pela roupa, e só que daí depois conquista pela alegria. Porque as pessoas gostam de ver aquela alegria da dança. Então, eu acho que dá aquela conquistada aí. O pessoal não pega mais o biquíni, já nem tá aqui, sabe? Não, sério, é o que eu falo. Chama atenção, mas não é o principal. Porque eu já vi muita dançarina aqui com um biquíni maravilhoso e na hora da performance, passa. Porque se você não tem coisa, o sorriso, a alegria, a interação que você deve ter com o olho, com o corpo. Tá no nosso sangue, né? Sim, é diferente. É aquela coisa. Pode treinar a vida inteira, vocês, mas se não for brasileira, não vai faltar aquilo que só a gente tem. Chega próximo, eu acho. Mas é o que eu te falo, pode estar melhor roupa, tudo, mas se você não tá ali por alguma questão que tá te pulsando a fazer aquilo. Se tu não faz com amor, né? Basicamente é isso. Eu de toda a minha experiência de dança aqui, de tudo que eu tô vendo, olhando, eu tenho mais pontos positivos das coisas que acontecem, das pessoas olharem e falarem, nossa, caramba, parabéns, como você faz isso? Eu acho muito engraçado, que a pergunta sempre é, como você faz isso? Aí eu, como? É natural, né? Como você faz isso? Amandinha, eu sei que você tem um compromisso muito importante, a gente está aqui, ó, torcendo por você, não vamos falar novidades. Se você quiser saber, vai ter que seguir o Instagram dela. Qual que é o Instagram, Amanda? No Instagram e no TikTok, né, gente, que eu adoro TikTok. É @AmandaSiqueiraDancer, isso é o Instagram, e o TikTok tá Amanda Siqueira. Eu acho que tá Amanda Siqueira. Vamos deixar na descrição aqui. Então, para a gente finalizar, eu tenho uma pergunta. Na verdade, quero pedir o seu conselho. O que você pode dizer para as pessoas que, assim como você, estavam na zona de conforto e, ao mesmo tempo, não estavam felizes com a vida que estava levando? Né? E, de repente, vem esse bichinho do... e se eu mudar de país? Qual é a dica? O conselho da Amanda. Ai, meu Deus! Olha, conselho da Amanda. Um conselhão, hein? Dependendo para onde você for, tenta estudar um pouquinho o idioma. Da onde você for. Se fala inglês, indiano, italiano, espanhol, qualquer coisa do gênero. Nem que seja oi, o bom dia, boa tarde, qualquer coisa assim. Então, essa é uma dica assim que eu acho que se alguém tivesse... Alguém falou para mim, mas não insistiu. E eu acabei que não escutei. E eu senti um pouco de falta disso, da base do idioma, para onde eu estava indo, que era aqui, para a Inglaterra. Se vier sozinho, venha preparado para muitas coisas e não fique sozinho. Sempre converse com alguém, tem alguém para dividir, porque isso é importante. A gente não vive sempre na plenitude de sucesso. Sempre vai ter os altos e baixos e você tem que compartilhar isso. Que seja com alguém que você confie muito, porque isso é importante. Se vir com alguém, tenha paciência, porque vão ter altos e baixos a todo momento e o importante é a parceria. Nunca fez tanto sentido na minha vida a palavra parceria, porque é isso que tem que ter quando você vem com alguém. E, olha, eu não me arrependo de nada. De nada. Então, assim, de tudo que passei, foi tudo bom para eu aprender. Das coisas ruins, a gente leva coisas boas também. Então, sempre encara isso. Se você tiver alguma fase ruim, para onde você for, eu pretendo ir, sempre encara que tem algum propósito, algum motivo, o que você pode tirar de positivo daquilo. Porque, sim, eu trabalho com dança, mas nem todo mundo me disse sim no começo. Eu pulei essa parte, mas muita gente me disse não, mas mesmo assim eu insisti. E tô aí, gente. Então é isso. Veio e venceu. E é no perrengue que a gente cresce, tá? Ninguém cresce com a bunda no sofá, não, tá, querida? Não. É isso aí. Dificuldades que a gente aprende. E a gente... Amanda, vamos esperar o seu curso de samba, tá? Gente. Na verdade, Amanda, eu ia te convidar aqui.
eu ia te convidar para a gente fazer uma parte 2, que eu achei muito legal. Adorei Vamos te conhecer, adorei. Muito, achei uma pessoa muito guerreira, focada. Achei que tipo, tu engrandece muito o brasileiro e transmite a nossa cultura tipo, de uma forma boa. Eu gosto de ver pessoas assim que brasileiras que mostram que o brasileiro é muito mais do que um espertinho, é uma pessoa guerreira, que muito brasileiro mesmo. Por favor, né? É assim que queremos ser lembrados no mundo, né? Pela nossa beleza, pela nossa alegria e não pela nossa corrupção. Exato. E o foco e ser guerreira. A gente sabe que tu tem uma coisa importante para fazer agora, né? Vamos te desejar sucesso. Olha, vou te chamar depois para a gente fazer a parte 2. Sim. Adorei te conhecer. Espero que tu fique muito famosa mesmo, para acabar. E vamos combinar um samba. Embora eu não sei sambar, tu vai ter que ensinar, mas espera depois de 2 partes. Amanda, depois de 2 partes, tá? Veja a hora de dar. Eu não sambo nada, sou do interior, né? Lá é música country. Gente, então eu sou garota caipira, mas eu adoro um samba. E vou levar os gringos para te ensinar, tá? Vou levar os poloneses, vou levar os búlgaros, vamos levar para acabar quando teu marido tocar e tu tiver, tu avisa. Olha, vamos fazer uma festa, né? A gente é festeira. Bora fazer uma festa. Incrível. Olha, obrigada pelo convite. Vamos fazer a parte 2, sim. Desculpa aí se me prolonguei. Agora eu preciso correr, porque eu achei que era uma, mas... Vai lá, amor. Vai dar certo, tá? Já é seu. Já é. Beijos. Beijo, te cuida. Boa sorte. Depois disso, como é que foi? Se inscrevam aqui no canal, tá? Deixem o like da sorte. As nossas redes sociais vão estar todas aqui. Perguntas nos comentários e no mais, né? A gente se vê no próximo episódio. Isso, gente, só para lembrar, vai estar no YouTube e no Spotify. Nos sigam lá no Instagram, TikTok. E quem quiser tiver sugestão de perguntas, queira saber alguma coisa, trazer alguma coisa, a gente pode passar e vocês têm curiosidade. Fala lá para nós, gente, porque você sabe que a gente fala demais, às vezes a gente esquece. Só para a gente lembrar. Com certeza. E se você é um imigrante, assim como os nossos convidados, quer participar, quer contar a sua história, manda mensagem lá para a gente. Isso mesmo. Tá? Obrigado, Paty. Obrigado, Su. Nos vemos na próxima. Nos vemos. Beijo. Beijo. Beijo.